E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa integração Google Sheets com Google Agenda. O link para a playlist completa está aqui na descrição. Nesse vídeo a gente vai ver como fazer a edição de eventos. Tiveram vários comentários pedindo como que a gente faria para editar os eventos e eu trouxe dois aqui para ilustrar. O primeiro deles é o do João Luiz Teixeira. Boa tarde, amigo. Há a possibilidade de sempre que uma linha da planilha seja alterada, o valor da coluna de sincronização mude para que possa sincronizar automaticamente? Como essa mudança tem que ser feita de forma manual, acabo me esquecendo de alterar o valor e então o evento não sobe para a agenda. Mas de qualquer forma, seu conteúdo é da mais alta qualidade, parabéns. Muito obrigado, João. A gente vai ver como fazer isso agora. O Ayrton também perguntou. Obrigado pelo vídeo, boa didática. Tem umas perguntas. Como atualizar um evento já cadastrado? Tem como fazer a sincronização inversa, ou seja, editando no Calendar ou na agenda, editar na planilha? Tem sim, Ayrton. Para essa segunda dúvida, você pode conferir esse vídeo aqui, em que eu te mostro como você pode puxar eventos de uma Google Agenda e escrever esses eventos numa planilha. Aqui a gente vai focar na parte de atualização de eventos. Então, como que a gente vai fazer essa edição? Essa é a nossa planilha inicial, eu vou partir dela. O link para você baixar e acompanhar comigo está aqui na descrição. Basta você copiar para o seu Drive e acompanhar o vídeo. Então, aqui a gente tem as colunas dos eventos, né, que vai da coluna A até a coluna H. E a coluna I é uma coluna que a gente utiliza para gerenciar a integração. Para a gente implementar a lógica de edição, tem várias formas de fazer. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Para a gente remover um evento lá da agenda, a gente precisa ter uma forma de recuperar esse evento, né, de buscar esse evento. E a gente consegue fazer isso através do ID dele. Só que como está aqui, a gente não está guardando o ID dele. Então fica muito difícil da gente ir lá e apagar ele. Dessa forma, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na planilha é criar uma nova coluna ID Evento. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou criar uma linha aqui no cabeçalho, colocar mais uma linha aqui, e eu vou agrupar aqui em cima as colunas de evento, que são essas aqui. Então eu vou mesclar elas, e essas duas aqui eu vou mesclar elas também. Nessa primeira eu vou escrever evento, nessa segunda eu vou escrever agenda, eu vou centralizar, eu vou mudar as cores aqui também de agenda, para ficar melhor, vou colocar um laranja claro, e aqui para destacar o header, vou colocar um laranja um pouco mais escuro, beleza. E por último eu vou congelar essas duas primeiras linhas. Pronto, agora a gente tem uma tabela mais organizada. Aqui no lado do cinza, a gente tem os campos dos eventos. E do lado laranja, a gente tem as colunas de gerenciamento da integração. Agora a gente vai no Apps Script. E aqui no código, porque eu criei uma nova linha ali no cabeçalho, eu vou ajustar o início aqui do for para 2, para não quebrar nada na hora da execução. Agora vamos executar para ver se está funcionando. Eu vou vir aqui na planilha, eu vou apagar esses campos sim aqui. E aqui na minha agenda, os eventos já foram apagados. Então, quando a gente executar, a gente espera que ele crie dois eventos, um no dia 25/6 e o outro no dia 26/6. Então, se eu clico aqui em Agenda, Criar Eventos, ele vai pedir para autorizar, e aí a gente precisa seguir o fluxo lá para dar permissão para ele executar. Pronto, agora a gente pode clicar em Agenda de novo, Criar Eventos. E deu esse erro aqui. Provavelmente, se você estiver executando comigo, você também teve esse mesmo erro. Por que isso aconteceu? Muito importante. Lembra que no Apps Script a gente está pegando uma planilha, eu vou até tirar esse comentário aqui para a gente não se perder. E esse ID a gente configurou nas propriedades do script. Só que como eu gerei uma cópia, que é essa mesma planilha que vocês vão acessar, ela não tem esse valor configurado. Então a gente precisa configurar. Vem aqui na engrenagem, configurações do projeto. Aqui embaixo, adicionar propriedade do script, propriedade, ID agenda. E aqui no valor você vai colocar o valor do ID da sua agenda, igual a gente fez no vídeo anterior. Prontinho, ID da agenda configurado. Agora eu vou voltar aqui na planilha e vou tentar executar novamente. Concluído. Aqui na planilha ele atualizou com status sim, né, sincronizado sim. E aqui na agenda, vamos conferir. Ótimo, criou os dois eventos, evento 1 e evento 2. Sucesso. Então a situação é a seguinte. E se agora eu quiser mudar, por exemplo, aqui o evento 1, eu quero mudar a prioridade dele. Então, por exemplo, mudei aqui de alta para média. Se eu faço isso hoje, do jeito que está, nada acontece. O evento vai continuar como está lá, evento 1, e a prioridade é alta. Então aqui eu preciso ter uma lógica que monitore as edições que eu vou fazer aqui nos campos do evento. Então toda vez que eu
que eu editar uma célula, eu preciso saber se eu editei uma célula de algum evento que eu já criei lá na minha agenda. E aí, caso eu tenha editado, eu vou mudar aqui o valor de sincronizado para não. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é registrar o ID do evento assim que eu criar ele na agenda. Então vamos lá no nosso código no AppsScript. E aqui embaixo, na hora que a gente chama o Create Event, ele retorna um evento. E aqui a gente também pode pegar o ID desse evento. Então eu vou criar uma variável aqui, var ID evento criado, certo? Evento.getID. Dessa forma eu estou salvando aqui o valor do ID do evento criado. Para salvar na planilha, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui para salvar o sim. Então eu vou duplicar essa linha, só que a gente vai salvar na coluna do ID. A coluna do ID é a coluna 10. Só que tem uma coisa que está incomodando aqui nesse código, que é o acesso à coluna, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Toda vez que a gente está utilizando o getRange, a gente está passando o número da coluna na mão, certo? E isso é ruim porque a gente tem que ficar lembrando do número da coluna ou ficar acessando a planilha toda hora para conferir. Então uma forma de fazer isso melhor, né, facilitar a nossa vida, é criar uma constante. Aqui também, ó, aqui dentro do if, a gente está acessando as colunas de uma forma direta, né, pelo índice. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um objeto aqui em cima, que vai ser uma constante, e aí eu vou colocar a letra maiúscula e eu vou chamar de coluna. E aqui dentro desse objeto, eu vou ter todas as colunas da nossa planilha. Então, desde a coluna data até a do ID do evento. Então, eu vou preencher aqui dessa forma, ó, data. E aqui eu vou colocar índice, porque eu vou salvar o índice. O índice é o número da coluna menos 1. Aqui na planilha, tanto a linha quanto a coluna começa do 1. Porém, o índice é o número da coluna menos 1. O índice é bem importante aqui dentro do código, porque quando a gente retorna os valores aqui utilizando o getValues, a gente vai ter em mãos uma matriz, que é um vetor de vetor. Então a posição 0 é a primeira posição válida. É como se a gente tivesse deslocado todas as colunas para a esquerda, né? Subtraindo 1. Bom, então aqui para o data eu vou colocar índice 0 e eu vou fazer isso para todas as colunas. Então aqui está nosso objeto coluna criado. E o que eu vou fazer agora aqui no código é o seguinte, ó. Aqui dentro do for, quando eu for acessar, toda vez que eu for acessar uma coluna pelo índice, eu vou utilizar o índice dela direto daquela forma. Então, por exemplo, 8. Que coluna que é? Bom, você olha que a coluna 8 é a sincronizado. Então, eu vou substituir por coluna.sincronizado.índice. E aqui, como linha é um vetor, eu vou utilizar o índice direto. Bom, 0. 0 é a nossa coluna, ponto, data, ponto, índice. Hora início. É a nossa coluna, hora início, índice. Eu vou acelerar aqui agora. Beleza, agora aqui embaixo, para a coluna 9, que é a sincronizado, e a 10, que é o ID do evento, a gente precisa somar 1, certo? Porque aqui, toda vez que a gente acessar a planilha.getRange, a gente precisa passar o número da coluna. E o número da coluna é o número do índice mais 1. Então aqui, vamos lá. Esse 9 eu vou substituir por coluna.sincronizado.índice mais 1. A mesma coisa aqui embaixo. Vou até copiar. Aqui para a coluna 10, que é a coluna do ID do evento, eu vou chamar coluna ID evento, índice mais 1. Beleza. A gente fez muita coisa aqui no código. Vamos testar para ver se está funcionando. Eu vou voltar aqui na agenda e eu vou remover esses eventos para a gente testar. Beleza, removi os eventos, mudei aqui, tirei o valor de sim. E o que a gente espera é que agora, na hora de escrever, ele escreva, além do sincronizado, também a coluna ID do evento. Então, criar eventos. Sucesso! Ele escreveu aqui na coluna sincronizado e aqui no ID do evento ele registrou o ID do evento. Agora vamos implementar a lógica de edição. O que a gente quer aqui é que toda vez que alguém modificar uma célula de um campo válido de evento, por exemplo, aqui a D4, mudar aqui para evento 200. Essa coluna aqui, sincronizado da linha correspondente, mude de sim para não. Então é isso que a gente quer. Eita, não. Para isso a gente vai utilizar um gatilho simples, onEdit. Vou abrir aqui a documentação. O gatilho onEdit
é executado automaticamente quando um usuário altera o valor de qualquer célula de uma planilha. A maioria dos gatilhos usa as informações no objeto de evento, que é esse I aqui que ele recebe, para responder adequadamente. Por exemplo, então aqui ele coloca um código exemplo. Bom, e aqui o que interessa para a gente? Esse gatilho, né, essa função, quando a gente implementar lá no nosso código do AppScript, ela vai ser chamada toda vez que alguém modificar alguma célula, como está dizendo aqui na documentação. E a gente vai receber como parâmetro do edit esse objeto aqui. A gente vem aqui embaixo, na edição. Então, beleza. Esses são os campos que vão vir dentro desse objeto. Então, a gente vai ter acesso ao valor antigo, o intervalo que foi modificado, o source, que nesse caso vai ser a spreadsheet, né? A planilha que originou o evento, e o velo, que é o novo valor da célula após a edição, disponível se o intervalo editado for uma única célula, que é perfeito aqui no nosso caso. Então, o que eu vou fazer? Aqui no nosso código do AppScript, eu vou descer aqui para a gente ter mais espaço. Beleza. Eu vou criar aqui a função function onEdit, que vai receber o parâmetro E. Como eu implementei essa função aqui, ele vai chamar ela toda vez que alguém modificar o conteúdo de uma célula da nossa planilha. E para ver se o usuário alterou um campo de evento válido, eu preciso fazer algumas checagens. Primeiro, se a linha dessa célula é maior do que 2, se a coluna dela é menor do que I, certo? E por último, se o valor da coluna sincronizado dessa linha editada for sim. Porque isso quer dizer que esse evento já foi criado na agenda, então a gente precisa editar ele. Então aqui no código eu vou ler todos esses valores. Então primeiro aqui, eu vou usar let no lugar de var. Primeiro eu vou ler o número da linha, e eu faço isso chamando e.range. A gente viu que na documentação a gente tem um intervalo, né? Então por isso que eu estou chamando .range, get row. Isso retorna a linha. Da mesma forma, eu vou até duplicar aqui. Eu vou pegar a coluna chamando get column. E aí, eu vou armazenar na variável numCol. Agora eu preciso pegar o valor da coluna sincronizado para essa linha. Para isso, eu preciso acessar a página. Então, let página. E eu vou pegar a página aqui chamando o e.source. O source aqui vai retornar a spreadsheet, que é a planilha. Então, eu posso chamar um .get active sheet. E isso vai retornar a página na qual aconteceu a edição. E agora eu vou ler o valor de sincronizado. Então, let sincronizado, página, get range para pegar um intervalo. E aqui eu vou utilizar a linha que aconteceu a edição, que é a numLinha. E aqui no segundo parâmetro eu vou passar o número da coluna sincronizado. Eu vou guardar ela numa variável, porque eu vou utilizá-la depois no código, que eu vou chamar de numColSync. O número da coluna vai ser, vamos utilizar o nosso objeto, coluna.sincronizado, índice mais 1. Lembrando, o número da coluna é o índice dela mais 1. Bom, e aqui então eu vou passar o numColSync. Agora eu leio o valor com getValues. O getValues sempre vai retornar uma matriz. Então, por exemplo, vamos supor que o valor da coluna sincronizado que a gente está lendo seja sim. Então, o getValues, nesse caso, vai retornar colchete, sim, entre aspas, né? Porque sim é um texto. Beleza. Só que para mim só interessa o valor sim. Certo? Então, como que eu faço para acessar esse valor? Se isso aqui tivesse numa variável v, por exemplo, então vamos supor, v é isso aqui, certo? v0, que retorna o primeiro elemento do vetor, vai retornar um vetor com o valor sim lá dentro, certo? Como o v0 é um vetor e a gente quer o valor da primeira posição dele, então a gente faz a mesma coisa. Faz v0, que é o que a gente tinha antes, índice 0. E isso aqui vai retornar para a gente um texto sim, que é de fato o valor sincronizado. Por que eu fiz isso aqui? Porque agora você vai entender o que eu estou fazendo quando eu colocar aqui na frente. Ó. Todo mundo vai entender o que eu fiz aqui, certo? Esse primeiro pega a linha e esse segundo pega o primeiro valor da linha, que é justamente o valor de sincronizado. Bom, apagar isso aqui. Agora sim a gente vai para as checagens. Então, quando que vai ser uma edição válida? Vai ser uma edição válida quando? Então, se o número da linha que foi editada for maior do que 2, certo? Porque as duas primeiras linhas são cabeçalho. E o número da coluna que foi editada for menor do que o número da coluna de sincronizado, que por coincidência a gente tem ela aqui já salva nessa variável numColSync. Então, quando isso acontecer, a única coisa que eu preciso checar
é o valor de sincronizado. Então, se sincronizado for sim, e aqui uma dica, sempre quando a gente for comparar texto, a gente passar ou para maiúsculo ou para minúsculo antes de fazer a comparação. Então aqui eu vou passar tudo para to lowercase, para deixar tudo em minúsculo. Beleza, você fala, Baqueta, não poderia ter colocado essa checagem ali em cima? Poderia. Você poderia colocar aqui tipo mais um outro e colocar aqui. Só que daí eu acho que fica muita coisa dentro de um if. Geralmente eu gosto de manter no máximo 2 aqui. Então por isso que eu coloquei aqui embaixo. Bom, então aqui embaixo a gente vai alterar a coluna sincronizado. Como que a gente faz isso? Página, ponto, get range, a gente precisa passar o intervalo da célula que a gente quer modificar. Que no caso é a linha vai ser o número linha e a coluna é justamente num cosync. Ponto, set value não. Então vamos ver se isso está funcionando. Eu vou salvar aqui, vou voltar para a planilha e aí se a gente mudar aqui alguma coisa, então, por exemplo, eu vou vir aqui, evento 1, eu vou mudar aqui para evento 100. Olha lá, funcionou. Mudou aqui para não. Vamos fazer um outro teste. E se eu mudar aqui o cabeçalho? Por exemplo, data, eu colocar dia. Não é para acontecer nada. Vamos ver. Nada aconteceu. Beleza. E se eu mudar aqui uma célula aqui no meio? Também não é para acontecer nada. Sucesso, nada aconteceu. Se eu mudar alguma coisa aqui também, não é para acontecer nada. Beleza. Então isso quer dizer que a nossa lógica de alterar aqui a coluna sincronizado, toda vez que alguém editar os eventos, funcionou. Então a gente pode ir para a última parte, que é apagar os eventos na agenda, utilizando essas duas colunas. Então vamos voltar lá no Apps Script. Aqui no for, que percorre todos os eventos da nossa planilha, a gente vai capturar também, a gente vai ler o valor do ID do evento. O ID do evento está na linha índice, coluna, ponto, ID evento, ponto, índice, certo? Para melhorar também a qualidade do nosso código, eu vou modificar aqui todos esses var para let também. Vou mudar aqui, selecionar tudo. Esses 4 aqui de cima eu vou mudar para constante, que é const, só para melhorar mesmo a qualidade do nosso código aqui. Então aqui dentro a gente capturou o ID do evento, certo? Com o ID do evento em mãos, antes da gente criar o evento, o que a gente faz? A gente checa se o ID evento for diferente de vazio, então significa que eu tenho um ID lá, certo? Então eu vou remover o evento antes na agenda. Eu faço agenda, ponto, get event by ID, passando o ID do evento, certo? Isso aqui vai me retornar um evento que eu vou salvar aqui nessa variável e. Antes de apagar, a gente checa se foi retornado alguma coisa no evento. Então, se e, então a gente chama e.delete event. E isso aqui vai apagar o evento. Eu vou salvar e vamos testar se isso funcionou. Se a gente checa aqui na agenda, a gente vê que tem 2 eventos já criados lá. Evento 1 e evento 2. Aqui na planilha, a gente mudou o nome dos eventos. O evento 1 passou para 100 e o evento 2 para 200. E aí sincronizado está não. Então agora, na hora de criar, é para ele apagar os eventos anteriores e criar eventos novos com os valores corretos. Vamos ver se ele está fazendo isso. Agenda, criar eventos. Script em execução. E se a gente confere aqui na agenda, ele criou os 2 eventos novos. Evento 100 e evento 200, e apagou os antigos. Ou seja, ele editou os eventos. Agora vamos fazer mais um teste aqui. Vamos supor que eu mude o dia de um evento. Por exemplo, a gente está aqui dia 26, certo? Eu vou mudar esse evento aqui do dia 26 para o dia 28. Então aqui dia 26, eu vou colocar ele para o dia 28. O horário agora vai ser às 11. Aqui eu vou deixar 200 mesmo. Como vocês podem ver, ó, a coluna sincronizado aqui já mudou para não, que é o que a gente esperava. O primeiro evento, eu vou mudar a prioridade dele de alta para média. E a prioridade aqui só vai modificar a cor do evento. Agora ele vai aparecer em amarelo. Então, beleza. Esse é o cenário antes da gente executar. Evento 100 vermelho e evento 200 aqui na quarta-feira, dia 26. Eu vou clicar em agenda, criar eventos. Terminou a execução. Atualizou as 2 colunas aqui. Se a gente confere aqui na agenda, o evento 100 agora está em amarelo, porque a gente mudou a prioridade. E o evento 200 foi para o dia 28, começando das 11 da manhã até o meio-dia. Sucesso! Fizemos a edição de eventos. E como o nosso código de integração
está crescendo e está fazendo cada vez mais coisa, eu queria fazer algumas edições aqui para deixar ele um pouco mais simples de entender. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar diminuir o tamanho do código que está dentro desse if aqui. E para isso eu vou criar algumas funções. Por exemplo, aqui, todo esse código aqui é para definição da cor. Então eu vou colocar isso dentro de uma função. Então eu vou copiar isso aqui, até aqui no switch, tirar isso aqui. E agora a cor vai receber o resultado dessa função, que eu vou chamar de obter cor. E para obter a cor, a gente precisa passar para ela a coluna que a gente está usando para isso, que é prioridade. Então aqui embaixo eu vou criar a função obter cor. E eu vou colar o código que eu copiei lá de cima. Eu vou definir aqui em cima a variável cor, então let cor. E aqui embaixo eu vou retornar esse valor, return cor. Sucesso! A gente já conseguiu tirar algumas linhas aqui desse if. Agora aqui embaixo, concorda comigo que toda essa lógica aqui é para remover um evento da agenda caso ele tenha sido criado? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma função que vai fazer isso aqui. Removi o código daqui e aqui a gente vai chamar remover evento agenda, que vai receber no primeiro parâmetro a agenda e no segundo parâmetro o ID do evento que a gente quer remover dentro dessa agenda. Essa função a gente vai implementar aqui embaixo. Depois de obter cor, function remover evento agenda, que vai receber a agenda e o ID do evento. Eu vou colar o código que a gente acabou de copiar lá de cima. Então, beleza, ele está recebendo o ID do evento, checa se o ID do evento é diferente de vazio, se for ele tenta pegar o evento correspondente na agenda, se a agenda retornar um evento válido, ele tenta remover. Durante esse processo, né, algumas exceções poderiam acontecer. E aí, então, você poderia tratar isso com um try catch, por exemplo. Aqui eu vou deixar assim por enquanto. Ele não vai retornar nada, então eu vou deixar assim no código. Boa! O nosso if agora diminuiu um pouquinho de tamanho. E uma última melhoria que eu queria fazer aqui é na parte que a gente está salvando na planilha, aqui embaixo. Essas operações de setVelo ou getVelo são muito custosas, porque ela precisa ir lá na planilha, ler ou escrever o valor e retornar aqui para o código. Então, quanto menos dessas operações a gente fizer, menos cota a gente vai gastar na execução do script. E aqui é importante, principalmente quando você está num cenário que está executando vários scripts ou que você tem muitos eventos na sua planilha. Então, ao invés de escrever na planilha 2 vezes, a gente vai escrever esses dois valores juntos. Para isso, é só a gente passar o intervalo dos dois. Então, como um está do lado do outro lá na coluna, né, então você tem sincronizado e ID do evento, a gente precisa passar o intervalo dos dois. Então aqui no getRange a gente vai passar. O primeiro parâmetro continua sendo o i+1, que é a linha. O segundo parâmetro é a primeira coluna. A primeira coluna vai ser a coluna do sincronizado, certo? Que é essa daqui. O terceiro parâmetro é o número de linhas que a gente quer atualizar. No caso é 1. E o último parâmetro é o número de colunas. No nosso caso, 2 colunas. E aqui, ao invés de setVelo, a gente vai utilizar o setVelos. E da mesma forma que o getVelos retorna uma matriz de valores, o setVelos também a gente precisa passar uma matriz. Colchete, colchete, sim, que é o valor de sincronizado, e agora o valor do ID do evento. Então, ID evento criado. Agora a gente pode apagar essa outra linha aqui embaixo. E para testar, vamos lá na nossa agenda. Eu apaguei aqui os eventos da agenda. Agora vamos lá na planilha. Apaguei os valores da coluna sincronizada ID do evento. E agora vamos testar de novo. Sucesso! Atualizou aqui a planilha e aqui estão os eventos na agenda. Então finalizamos a parte de edição de eventos na agenda com uma dica bônus de organização do nosso código. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, deixa um like e compartilhe com algum amigo. Isso ajuda demais o canal a crescer. E não deixe de conferir o próximo vídeo em que a gente vai implementar a lógica de remoção de eventos. Te vejo lá. Valeu!